Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre o Predador 2, filme de 1990 dirigido por Stephen Hopkins, um longa que foi massacrado pela crítica na época do seu lançamento e que não conseguiu um bom resultado de bilheteria. Foi uma decepção para a Fox em 1990, a Fox que tinha a ideia de criar mais uma grande franquia com o Predador. Se você pega a competição da época, era um mês complicado. O mês de novembro de 90, além de o Predador 2, tinha filmes como Esqueceram de Mim, Rocky V e Dança com Lobos. Então, em várias salas de cinema dos Estados Unidos, o circuito de O Predador 2 acabou sendo bem menor justamente por causa do sucesso desses filmes. De todo modo, eu noto que existe uma vontade de dar uma nova chance para O Predador 2, de que muitas pessoas buscam redescobrir o filme, revisitar o filme, apagando com um pensamento que talvez tenha sido o pensamento predominante em 1990, da ausência do Arnold e de como a franquia não seria a mesma sem ele. Porque é fato que o Predador de 1987, que já tem crítica aqui no canal, teve uma notoriedade mundial muito grande por causa do Arnold. E aí, provavelmente, em 1990, o espectador olhou para o pôster e pensou o seguinte: tá, mas espera aí, o Predador sem o Arnold, mas não faz muito sentido. A autobiografia do Arnold fornece um material muito bacana até para levar em consideração o contexto de produção de O Predador 2. Ele diz que a Fox tinha certeza que o Predador seria um grande sucesso, que a Fox queria desesperadamente por uma sequência, mas que tinha um teto de gastos e que não estouraria esse teto de gastos em $1 sequer. Então o Joel Silver entregou o roteiro para o Arnold falou que era um roteiro mal escrito, mal desenvolvido, que o cenário urbano não fazia muito sentido também e que era necessário melhores roteiristas e um diretor melhor. No fim das contas, o Arnold pediu pela contratação do Joe McTiernan, que tinha um salário de $2 milhões, o que a Fox negou pagar, e o Arnold queria uma compensação, um salário muito maior também, quando comparado ao filme de 1987. Com essa rejeição, ele acabou abandonando a franquia, mas na autobiografia ele tem um pensamento que eu concordo plenamente, que o Predador tinha potencial para se tornar uma franquia de tanto sucesso como a franquia Duro de Matar e Exterminador do Futuro. Só que a franquia, como acontece em vários outros casos, vira refém de um pensamento burro e estúpido de alguns produtores de que o público vai comprar sequência e de que o público está interessado, na verdade, em apenas um personagem. No caso, que o público pagaria o ingresso só para ver o Predador em outro cenário. Com a necessidade da busca por um novo ator, a Fox deu a chance para o Danny Glover, que foi uma escolha interessante, até pensando na repercussão dos seus trabalhos nos anos 80. O Danny, inclusive, cita que o Predador 2 foi um dos trabalhos que ele mais se divertiu em toda a sua carreira. Eu tenho problemas nessa sequência com a direção do Stephen Hopkins, que não tinha muita experiência no período e estava voltado para um outro tipo de produção na realidade. Eu também considero que o conceito de levar o Predador para Los Angeles, de avançar para 1997, acaba não sendo bem desenvolvido durante todo o filme. Existem blocos de interesse, existe um bloco de interesse do porquê o Predador está em Los Angeles e um outro muito breve para explicar justamente essa Los Angeles do futuro. Em 1997, a cidade de Los Angeles está tomada por uma guerra urbana que envolve cartéis da Colômbia e da Jamaica. O policial Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover, tenta impor a ordem nas ruas, mas uma onda de brutais assassinatos toma conta do noticiário e o Predador, interpretado por Kevin Hall, torna Harrigan seu principal alvo. O avanço para 1997 é bem estranho. O filme tenta trazer a noção de progresso a partir de armas diferentes, por exemplo. Então você tem uma cidade tomada por essa guerra urbana, uma cidade tomada de lixo também, extremamente suja, com policiais, com a questão da autoridade que tenta resolver, mas que acaba sendo barrada por quem poderia ajudar. E existe a decisão também de trazer a análise da imprensa para a discussão em O Predador 2, já que a mídia é responsável por difundir as imagens dos crimes horríveis cometidos na cidade de Los Angeles. Curiosamente, aí a imprensa ela acaba trazendo uma contextualização extra e, de certa forma, ela acaba explicando elementos não tão bem desenvolvidos nesse roteiro. O que é realmente difícil de entender é a drástica mudança de cenário, da floresta para o ambiente urbano. O filme jamais consegue posicionar totalmente a ameaça do Predador na cidade de Los Angeles, e a necessidade de criar uma equipe de agentes secretos para desviar a atenção em alguns momentos gera muita decepção. Apesar disso, o Predador 2 tenta reter simbolicamente elementos do filme de 87,
Los Angeles está tomada por uma onda de calor, existe a sensação de imprevisibilidade em cada esquina, porque você não sabe o que vai acontecer, seja por causa da guerra urbana ou seja pela ameaça do predador em diferentes cenários. Mas eu concordo com o Arnold quando ele critica muito a base de O Predador 2. O roteiro é muito simples e ele pode ser dividido tranquilamente em 3 fases. A primeira fase marca essa guerra urbana e também a polícia como pacificadora. A segunda fase do roteiro dá mais atenção para os crimes brutais, até chegar na fase final, que é a mais interessante, que seria a do grande confronto. Isso atinge também a forma como o predador entra na trama. Inicialmente apenas observando a situação com breves passagens que mostram alguns poderes. Mais tarde, com a certeza de que ele seria responsável pelas mortes e, por fim, como ele fixa o alvo em Mike. O Danny Glover, na medida do possível, tem uma boa atuação. Eu acredito que a dedicação dele e a forma como o filme preza pelas suas reações acabam amenizando a falta de qualidade de muitos diálogos. Algumas cenas de ação não foram bem produzidas, e aí eu tenho que direcionar a culpa para o diretor. Faltou experiência para o diretor nas cenas de ação. Ele se destacou por A Hora do Pesadelo 5, mas o Predador 2 tem objetivos bem diferentes. Apesar disso, por muitas vezes parece que a estruturação é idêntica. Talvez a ideia de fixar algo diferente em O Predador 2 esteja articulado à violência que acabou sendo censurada, porque esse filme foi o primeiro que recebeu a classificação indicativa NC-17 nos Estados Unidos. Em 1990, a MPAA ela remodelou tudo, porque a classificação indicativa X estava atrelada à pornografia. Então eles criaram o NC-17, o Predador 2 recebeu essa classificação por conta das cenas muito violentas, e aí o diretor teve que fazer o corte em cada uma das cenas mencionadas. Ele conseguiu a classificação indicativa desejada, que era R, mas muitas vezes as transições de O Predador 2 são repentinas. Faltou um trabalho também de aprimoramento na montagem e na pós-produção. A fotografia foi assinada por Peter Levy, grande colaborador do diretor, que aqui explora o ponto de vista do predador para ampliar a sensação de perseguição que toma conta de Mike. Aliado a um bom trabalho de efeitos, o filme busca por um grande simbolismo na construção dos cenários finais, provavelmente pensando em oferecer possibilidades para mais sequências. Eu penso que a trilha do Alan Silvestre para O Predador 2 está naquela zona de conforto de uma sequência que você vai trazer o tema e composições do filme original, tentando, quem sabe, fazer modificações aliadas ao novo cenário. Nesse caso, uma transição bem forte, da floresta para o cenário urbano. É um filme que, na minha opinião, alterna entre bons e maus momentos, pessoal. A questão da introdução desse cenário distópico da Los Angeles de 97 abandonada de uma hora para outra, a repercussão da imprensa chega um momento que não tem mais a mesma relevância e fica de positivo mesmo o confronto final. Para O Predador 2, eu dou nota 6. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, O Predador 2 está disponível no catálogo do Star Plus Brasil. Eu pretendo continuar analisando essa franquia na espera da prequela, que será lançada ainda nesse ano. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!